Olá pessoal, tudo bem? Nessa nossa videoaula, nós vamos trabalhar uma questão da FGV, cobrada no exame de ordem, a respeito de um tema muito relevante relativo aos juizados especiais criminais, que é a transação penal. Trata-se de uma questão cobrada no 19º exame de ordem. Vamos ler? Em 16 de fevereiro de 2016, Gisele praticou um crime de lesão corporal culposa simples no trânsito, vitimando Maria Clara. Gisele, então, procura seu advogado para saber se faz jus à transação penal, esclarecendo que já foi condenada definitivamente, por uma vez, à pena restritiva de direitos pela prática de furto e que já se beneficiou do Instituto da Transação Penal há 7 anos. Deverá o advogado esclarecer sobre o benefício que a. Não cabe oferecimento de propostas de transação penal, porque Gisele já possui condenação anterior com trânsito em julgado. B. Não cabe oferecimento de propostas de transação penal, porque Gisele já foi beneficiada pela transação penal em momento anterior. C. Poderá ser oferecida proposta de transação penal, porque só quem já se beneficiou da transação penal nos 3 anos anteriores não poderá receber novamente o benefício. D. A condenação pela prática de furto e a transação penal obtida há 7 anos não impedem o oferecimento de proposta de transação penal. A alternativa correta, pessoal, é a letra D. É a letra D. Por quê? Porque a condenação anterior pela prática de furto não vai impedir a transação penal, já que o que impede a transação penal é a condenação anterior, à pena privativa de liberdade. Condenação anterior à pena privativa de liberdade. Ou seja, pena de prisão. Como a própria questão diz, ela foi condenada pelo crime de furto a uma pena restritiva de direitos e não a uma pena privativa de liberdade. Então, a condenação anterior a uma pena restritiva de direitos não impede a obtenção do benefício da transação penal. Qual é o outro fato que está deixando Gisele preocupada? Ela quer saber se o fato dela ter obtido o benefício da transação penal anteriormente vai impedir a obtenção novamente do benefício. De fato, a obtenção anterior do benefício impede o oferecimento da proposta de transação penal. Entretanto, somente se ela obteve benefício nos últimos 5 anos. Então, a transação penal obtida por ela há 7 anos, também não impede a transação penal. Não impede que ela seja beneficiada pela transação penal. Tenham cuidado com isso. Vamos fazer um breve apanhado a respeito da transação penal? É um instituto trazido lá pela Lei 9.099, de 95, ou seja, é aplicável às infrações penais de menor potencial ofensivo. E quais são as infrações penais de menor potencial ofensivo? Bom, nós temos 2 espécies. As contravenções, todas elas, as contravenções penais, e os crimes cuja pena não ultrapasse
cuja pena não ultrapasse 2 anos. Então, na verdade, infração penal de menor potencial ofensivo é um gênero que engloba duas espécies: contravenções penais e crimes cuja pena não seja superior a 2 anos. Nesses casos, será cabível a transação penal, como regra. Mas existem hipóteses que conduzem à impossibilidade, à inadmissibilidade da transação penal, mesmo em relação a essas infrações. Entretanto, primeiro, vamos ver qual é o conceito, o que é a transação penal. A gente já viu quando ela é cabível, mas qual é o conceito? A transação penal é uma espécie de barganha, um acordo entre o acusador e o acusado. Né? É um acordo, na verdade, entre o infrator e aquele que seria o futuro acusador, o Ministério Público ou o ofendido. A proposta de transação penal é a proposta de uma aplicação imediata de pena restritiva de direitos, ok? Ou multa. Em troca disso, o MP deixa de ajuizar a ação penal. Ou seja, é uma espécie de acordo entre o suposto infrator e o MP. A gente vai ver lá na frente que esse acordo pode ocorrer também entre o ofendido e o infrator, nos casos de ação penal privada. Mas vamos continuar aqui por enquanto com uma regra, que é a ação penal pública, o acordo entre o MP e o suposto infrator. Então, em troca dessa aplicação imediata da pena restritiva de direitos ou multa, o MP deixa de ajuizar a ação penal. Vem para cá. Então, é o seguinte, imagine que o camarada cometeu uma infração penal de menor potencial ofensivo, uma IMPO, e lá na audiência preliminar, o Ministério Público ofereceu uma proposta de transação penal. Diz o seguinte, olha, você fica aí 6 meses prestando serviço à comunidade e em troca disso eu deixo de ajuizar a ação penal. Veja, ele não está sendo condenado, é um acordo. Não há aí juízo de culpa. É uma proposta. O MP faz o seguinte, olha, simplesmente cumpre aí 6 meses de prestação de serviço à comunidade e em troca disso eu não vou te processar. O camarada pensa, bom, será que eu vou ser condenado? É possível? Não é? E ele, em razão disso, ele pondera e fala, vou aceitar ou não vou aceitar a proposta. É uma espécie de barganha entre o Ministério Público e o infrator, o suposto infrator. Okay? Agora, a gente viu o cabimento, né, infrações penais de menor potencial ofensivo. Entretanto, existem hipóteses na qual será inadmissível a transação penal. Será inadmissível quando o autor do fato tiver sido condenado anteriormente pela prática de crime a pena privativa de liberdade. No caso anterior, não era pena privativa de liberdade, por isso não impedia o benefício. E essa sentença deve ser definitiva. O que significa? Deve ter havido o trânsito em julgado. Condenação definitiva, tá? Outra hipótese de inadmissibilidade. Se o autor do fato, aquele que pretende se beneficiar, já tiver sido beneficiado anteriormente no prazo de 5 anos com a transação penal. Na hipótese da questão, ela tinha sido beneficiada há 7 anos. Por isso que poderia novamente ser beneficiada. Isso não impediria o benefício da transação penal. E também será inadmissível a transação penal quando os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, bem como os motivos e circunstâncias do delito, não indicarem ser necessário e suficiente a adoção da medida. Veja, vem para cá, quando apesar de os 2 primeiros requisitos que impedem a transação penal não estarem presentes, o Ministério Público verificar que, de acordo com as circunstâncias, não é recomendável oferecer a proposta de transação penal. O camarada não foi condenado anteriormente à pena privativa de liberdade por crime e também não foi beneficiado anteriormente com a transação penal nos últimos 5 anos. Então, em tese, está tudo certo, ele poderia receber a proposta de transação penal. Só que o Ministério Público, de acordo com as circunstâncias, chega à conclusão de que, naquele caso, não vai ser suficiente para dar uma resposta ao infrator e prevenir a infração penal. Então ele deixa de oferecer a proposta. Ok? Nesse caso, será inadmissível. A aceitação. Bom, sendo aceita a proposta, ela é submetida ao juiz e o juiz acolhe ou não, homologa ou não homologa a transação penal. Se ele acolher, caso o juiz acolha a proposta, ele vai aplicar a pena restritiva de direitos ao acusado, ao suposto infrator, né? Só que essa sanção, oriunda da barganha,
não é considerada condenação. Tá? Ela não é considerada condenação. E, portanto, não pode ser considerada, inclusive, para fins de reincidência. Não é condenação. Não teve nem processo. É uma barganha entre o MP e o acusado para evitar o processo. Dessa decisão do juiz que acolhe ou não acolhe a proposta, é possível a interposição de apelação por qualquer das partes. Ok? E, por fim, se o acusado não aceitar a proposta de transação penal, o MP vai lá, bonitinho, oferece a proposta, mas o acusado não aceita. Bom, nesse caso o processo segue. E o que acontece? O MP, o juiz abre prazo para que o MP ofereça a denúncia oral, se não for o caso de realização de nenhuma diligência. Se for ação penal privada, não pública, por isso não é o MP, é o ofendido quem poderá oferecer a queixa, tá? A ação penal privada. Para finalizar, duas perguntinhas importantes e que devem constar aqui no nosso registro. A transação penal é direito subjetivo do réu? O STJ entende que não. Ou seja, cabe ao titular da ação penal avaliar a pertinência do seu oferecimento no caso concreto. E outra coisa, cabe transação penal em ação penal privada? Apesar de a lei não falar nada, a doutrina e jurisprudência majoritárias entendem que sim. Nesse caso, cabe ao ofendido, ou seja, à vítima, oferecer a proposta de transação penal. Pessoal, assim a gente encerra mais um módulo da nossa preparação. Eu espero que o vídeo tenha sido útil para vocês, possa ajudá-los nessa caminhada. Agradeço a todos pela atenção e desejo uma excelente maratona de estudos. Até a próxima!